Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Felipe Melo, faço parte do time da Logic, suíte de cálculos, e hoje eu vou demonstrar uma funcionalidade no programa Prévios, onde é uma funcionalidade exclusiva, né? A Logic, como sempre, é pioneira e inova sempre em tecnologia, e não poderia ser diferente agora para essa nova funcionalidade do sistema Prévios, né? Essa funcionalidade ela está vinculada principalmente com o cálculo das contribuições em atraso e também para o planejamento previdenciário. O que acontece quando uma pessoa, um segurado, paga contribuições em atraso, indeniza salários de contribuição para o INSS? Então, por exemplo, o segurado chegou em abril de 2020, pagou o ano de 2012, 2013 e 2014 para o INSS, os salários de contribuição desse período. Nesse caso, os salários estão atualizados, né? Pagou-se a contribuição de uma média atualizada até abril, e o INSS, após o pagamento, vai lá e faz a desindexação desses salários, né? Para que possa jogar lá no quinis do segurado, os meses que forem indenizados, os salários correspondentes da época. Então, agora o Prévios também faz isso. Também tem a possibilidade de fazer o cálculo das atrasadas, faz o cálculo que precisa ser indenizado, e aí, quando for fazer o novo cálculo para o cálculo da RMI e quiser colocar dentro da base do salário de contribuição esses salários de contribuição indenizados, será possível buscar, né, desse cálculo das atrasadas esse salário, e o programa automaticamente já vai fazer essa desindexação. Então vamos ver como é que funciona. Eu tenho um exemplo aqui. Primeiramente, um cliente em abril, um segurado, resolveu efetuar o cálculo das atrasadas. Então foi feito no Prévios, né, aqui no tipo de cálculo de contribuição em atraso, né, 20% dessa contribuição, e foram lançados todos os dados desse segurado, né? Então o cálculo foi feito em 9 de abril de 2020. O tempo de contribuição, né, que ele tinha naquela ocasião, notem que ele tinha até 13 de 11 de 2019, quando entrou a emenda constitucional 103, 27 anos e 4 meses. Então ficou interessante para ele efetuar o pagamento para buscar o direito adquirido, já que era uma segurada, né, do sexo feminino, e completaria 30 anos ali. Nos salários de contribuição, nós temos aqui no personalizar os possíveis salários que podem ser indenizados, né? Nessa situação aqui, foram indenizados então os salários de abril de 2012 até novembro de 2014, 32 salários de contribuição, tá? Então, era um período decadente, não poderia optar por qual base salarial, né, que seria calculado essa indenização. Por isso, o programa vai fazer o cálculo da média dos salários de contribuição para descobrir qual seria o valor, então, a ser indenizado. Então, aqui a gente tem o cálculo da média dos salários de contribuição, né? Só para nós relembrarmos o cálculo das contribuições em atraso. E aí, ele fez uma média de 1.178,27. Essa média vai servir, então, para o cálculo realmente das contribuições em atraso. 1.178,27. Vai ser contribuído 20% disso, então 235,65, aplicando-se a lei, né, que exige então o juro, a multa em cima desses valores, chegando-se a um valor então total indenizado desses salários de contribuição de 11.701,63. Até aqui, ok. Então o que vai acontecer agora? No novo cálculo que eu vou fazer, que é o cálculo da RMI, considerando então esses salários que foram indenizados, como eu vou fazer isso? Primeiro, é um cálculo da RMI do tempo de contribuição, né? Os dados iniciais aqui eu estou fazendo em novembro de 2020, né? São os mesmos, só que essa pessoa continuou contribuindo depois de abril, né? Então, o tempo de contribuição aqui, ela vai ter um pouquinho mais, né, até a DIB, 28 anos, porém não mudou, né, até 13 de novembro de 2019. No salário de contribuição, continuam com os mesmos salários, porém agora aqui tem um botão aqui chamado buscar atrasadas, ou seja,
buscar esse salário de contribuição em atraso de um cálculo que foi feito no Prévios, né? Então ele vai poder fazer essa importação desses salários para esse novo cálculo, já com essa desindexação. Tá? Então eu vou clicar aqui, buscar atrasadas, ele me pede o nome do cálculo, qualquer parte do nome, eu vou colocar desindexação, eu localizo esse cálculo, que é um cálculo de contribuições em atraso, então é o cálculo dessa pessoa, né, desse segurado. Vou selecionar aqui esse cálculo, ok. E ele pergunta, né, já confirma a importação, sim, e olha o que vai acontecer. Nessa importação, ele já colocou no salário de contribuição do período que eu defini lá, que foi abril de 2012 a novembro de 2014, esses salários que foram indenizados. Então vamos ver aqui como é que está aqui esse período. Olhem só, abril de 2012. Ó. Então esse salário de contribuição são os salários desindexados, né? Com base naquele cálculo que foi feito, naquela média que foi feito em abril. Então ele vai pegar esse salário, por exemplo, de abril de 2012, ele vai pegar de abril de 2020, quando foi feito o cálculo das contribuições em atraso, e desindexar até abril de 2012. O de maio, a mesma coisa, ele vai pegar de abril de 2020, desindexar até maio de 2012. Pelo índice, né, salário de contribuição, aquela composição que é utilizado, reajuste salário de contribuição. Então, assim ele tem, durante todo esse período indenizado, os salários originais, vamos dizer assim, né, que serão considerados para fazer o cálculo da nova RMI. E aí esses salários vão ser corrigidos agora até uma nova DIP. Tá? Outra coisa interessante também, né? O tempo de contribuição, o sistema já trouxe aqui, ele já inseriu aqui esses meses que foram indenizados, né? Justamente para que se possa, então, ser considerado no tempo. E olha só o que aconteceu, ó. Agora ela tem 31 anos até o tempo de contribuição, e o tempo em 13 de 11 de 2019 é de 30 anos e 13 dias. Então ele já contempla aqui esse tempo que foi indenizado também. E aí, nós temos aqui agora uma coisa mais interessante ainda, né? Como não poderia deixar de ser, o Prévios, além de fazer essa desindexação, ele ainda vai trazer todo o cálculo do retorno do investimento, considerando inclusive essa própria pagamento em atraso. Então, por exemplo, a gente sabe que aqui atingiu o direito adquirido, né? Ela por ter pago essas contribuições em atraso, ela já pode se aposentar, porque completou esse tempo na entrada da lei, né? Da Emenda Constitucional 103. Porém, também é possível ela optar por alguma outra regra de transição, se assim achar melhor. Né? Então, por exemplo, na regra de transição por idade, aqui em 31 de 7 de 2023, ela completaria os requisitos para isso, ela receberia 1.046,64. Já o direito adquirido, 1.233,63 e aposentaria por imediato. Valeria a pena ela esperar por idade? Não, não valeria a pena. A única coisa que eu vou fazer aqui é apenas para exemplificar. Eu vou emitir esse comparativo entre transição por idade e direito adquirido, né? Vou confirmar aqui a regra de transição. E aí nós vamos ter, né, a lei do direito adquirido e a transição por idade que eu escolhi. Olha o que acontece aqui no cálculo do retorno sobre investimento. A gente tem aqui, ó, por exemplo, ele vai colocar aqui, ó, investimento, salários de contribuição indenizados, 11.701,63. Né? Então, ele vai aparecer o salário, mais 20% de zero contribuições, porque ela não vai precisar projetar nada além disso. Então, ele vai ter, ela nesse caso, essa segurada, ela teve que desembolsar um valor de indenização para poder se aposentar. Então, o cálculo do próprio retorno sobre investimento, ele já vai trazer aqui a quanto que ela pagou das atrasadas, além de fazer essa desindexação. Então, olhem só lá no cálculo 9876, né, da Lei 9876. Nós temos lá justamente todos os valores, né, o salário de contribuição que já existiam previamente, mas também aqueles salários que
que foram desindexados. A partir de abril de 2012, sofreram uma nova correção agora, que a correção é até a DIB, chegando a um valor até a data da DIB, que é uma nova data, não foi a mesma data que foi pago as indenizações. Poderia ter sido, eu poderia fazer uma simulação aqui fazendo o pagamento de determinadas atrasadas hoje e também uma DIB, um novo cálculo de RMI hoje, poderia, não teria problema nenhum. Então aqui está todo o cálculo demonstrado, né, inclusive com as desindexações da nova RMI possível e ela já tem direito adquirido. Então essa é mais uma funcionalidade do sistema Prévios, exclusiva funcionalidade do sistema, onde ele já calcula a desindexação das atrasadas, dos salários de contribuição indenizados e também já leva em consideração todo esse cálculo para o cálculo do retorno sobre o investimento, justamente para poder ser utilizado também em cálculos de planejamento previdenciário. Tá bem? Espero que tenham gostado. Obrigado e até o próximo.